Olá, pessoal! E aí, você já baixou uma planilha de um sistema ou então buscou algum dado da internet, por exemplo, nome de cidades ou algo específico que tenha acento e você queira tirar esses acentos de uma vez só? Mas aí tem o acento do I, tem o acento do A, tem o acento que é circunflexo, tem o acento que é o tiozinho e fazer tudo isso ao mesmo tempo não funciona. Então, eu trouxe aqui uma solução simples e rápida, sem VBA, sem uma fórmula muito complexa no Excel, e eu disponibilizo essa planilha para que você possa me acompanhar e também resolva esse problema aí no seu relatório. Então, vamos me acompanhar e ver como funciona. Falando efetivamente agora do nosso problema, eu tenho aqui alguns dados, eu peguei essa tabela aqui de dados da própria internet aqui do Wikipedia, e aí eu tenho a posição das cidades aqui, eu tenho o estado, a cidade e a população. Até aqui tá tudo certo, mas o que pode acontecer nesse meio tempo aqui? Isso aqui eu peguei só para a gente ter uma base, certo? Então aqui eu tenho São Paulo e eu poderia ter aqui embaixo São Paulo sem acento e assim sucessivamente. Então, às vezes você baixa uma planilha de um sistema e ele tem aí uma base de dados toda modificada. Então, Luiz com acento, Luiz sem acento e assim sucessivamente. O que a gente pode fazer para resolver isso de uma vez por todas? Porque a gente pode vir aqui e fazer Ctrl L, por exemplo, e aí utilizar essa parte aqui do substituir. Então, toda vez que eu encontrar um A que tem o tio em cima, eu substituo por um A normal, substituir tudo. Fez 15 substituições. Só que qual que é o problema disso aqui? Vai demorar uma eternidade para eu substituir tudo isso. Então, se eu tiver mais dados, se eu tiver mais informações sendo acrescentadas aqui, eu vou ter que fazer isso toda vez que eu tiver essa informação de troca de acento, por exemplo. E para resolver isso, eu criei aqui uma forma de você localizar e substituir tudo ao mesmo tempo. Então, nesse lado aqui, o que eu fiz? Aqui eu tenho uma base de dados que eu puxei, e desse lado aqui, na auxiliar, eu tenho todas as variações do meu A, por exemplo. Então, tem A maiúsculo, A minúsculo, A com acento circunflexo, com o tio, com o trema, enfim, tem várias variações aqui de tudo que eu posso encontrar, inclusive do cedilha, que eu quero que se transforme em C normal, porque muitos sistemas, se você for imputar essa base de dados no sistema, eles não aceitam determinados caracteres. E até alguns sistemas, eles preferem que você utilize as planilhas, enfim, tudo que você baixa, tudo que você coloca dentro do sistema sem o acento. Então, para a gente resolver isso de forma simples, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, para a gente localizar aqui onde a gente está, eu puxei essa base de dados e eu criei uma auxiliar aqui do lado, que ela pode crescer ou não, vai depender aí da sua necessidade. Então, fiz isso aqui, tá tudo certo. Então, a primeira coisa a se fazer aqui é transformar isso daqui numa tabela. Então, eu vou selecionar tudo, Ctrl Shift seta para baixo e para o lado. Eu vou transformar isso daqui numa tabela, inserir tabela normal, tá? E aqui tem que estar flegada essa opção de que tem cabeçalho para não dar problema. Então, beleza, fez assim, tá tudo certo. E agora, essa daqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou selecionar tudo que eu tenho e eu vou inserir aqui uma tabela também, contendo aqui que a minha tabela tem cabeçalho, e aí tudo certo. Fez isso? Agora vamos no passo a passo detalhado aqui. Primeira coisa, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esses dados que eu tenho aqui e eu vou levar isso para o Power Query. E aí vai trazer para cá, para o meu editor de Power Query. E aí o que acontece? Tenho o meu editor aqui, agora eu vou mudar esse nome da tabela e eu vou trazer aqui uma informação nova. Vou colocar o nome dessa tabela aqui de novo. E eu vou fazer o quê? Essa daqui, ela vai ser uma cópia melhorada daquela base de dados que eu já tenho, que eu trouxe lá do Wikipedia. Então, eu vou transformar isso daqui numa tabela que vai para um outro lugar. Então, vai para uma nova planilha. Ou seja, eu tenho a tabela de dados, eu tenho essa daqui, e a nova é exatamente igual por enquanto. Qual que é o segundo passo? Eu vou vir aqui na auxiliar
E eu também vou fazer aquilo que eu acabei de fazer ali. Eu vou levar para o editor Power Query e ele vai carregar aqui dentro essas duas colunas. Eu vou mudar isso aqui também. Então, eu vou chamar aqui de mudança, desse jeito aqui. E o que que acontece? Dei um Enter, renomeei essa tabela. Eu vou fechar e carregar para, e eu não vou criar um lugar novo para ela. Eu vou apenas criar uma conexão. Pronto. O que que acontece quando a gente cria uma conexão aqui de dados? Ela vem para cá. Então, significa que eu tenho duas tabelas que elas estão dentro do editor Power Query. Nesse momento, tá tudo ok. Qual que é o pulo do gato agora? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vou vir aqui em dados também, obter dados. E agora, eu vou buscar aqui de outras fontes. E eu vou aqui em consulta em branco, dessa forma aqui. Vindo na consulta em branco, eu estou simplesmente editando aqui e fazendo uma consulta que eu preciso dizer o que vai fazer. E o pulo do gato está nesse código aqui. Então, eu não vou explicar ele detalhadamente para não me alongar aqui, mas esse daqui é o código, vai estar disponível para você também, certo? Então, selecionei, vou fazer Ctrl C e aqui eu vou vir nessa partezinha e na barra de fórmulas, editor avançado. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar o que eu tenho aqui e vou fazer um Ctrl V. Não tem nenhum erro de sintaxe encontrado. Concluído. E agora ele vai fazer isso aqui pra gente. Eu vou chamar essa função aqui de fmudar. Função mudar aqui. Feito isso, beleza? Ou seja, ele procura numa tabela e faz aí a modificação numa outra tabela. Como a gente vai fazer isso aqui na prática? Agora, na tabela nova, onde eu tenho essas informações, eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui na função e eu vou incluir um outro código que está aqui embaixo. Vou fazer um Ctrl C aqui e vou fazer Ctrl V aqui dentro. E aí, eu tenho o fmudar aqui, que foi o nome da função que eu coloquei, tipo alterado, que ele vai agora fazer essa mudança, e o nome da minha tabela aqui é mudança, sem acento. E o nome da coluna a ser modificada dessa tabela que eu estou é a coluna cidade. Vou dar um Enter e agora já pode notar aqui, ó, que São Paulo saiu acento, Brasília saiu acento, Belém saiu acento, Goiânia e tá tudo certo. Significa que tá rodando. Então agora é só fechar e carregar aqui. E aí agora a gente vai poder olhar na nova e pronto, eu tenho uma cópia aqui dos meus dados sem o acento. Ou seja, tudo que eu coloquei aqui na minha tabela auxiliar foi modificado ali dentro. Então, se eu tirar aqui, por exemplo, o A com tio, eu vou excluir, eu excluí o que eu tinha aqui e eu vou dar um atualizar para a gente ver se está rodando. São Paulo aqui, o A tem que continuar com o tio para a gente ver que isso está funcionando. Pronto, o A continua com o tio. Agora eu vou incluir, eu vou vir aqui embaixo, não precisa ser pelo meio não. Eu vou vir aqui e colocar, quando for A com tio, substitui por A normal. Eu vou vir aqui e vou em dados, atualizar tudo, pronto. O A com o acento sumiu. Então, ela funciona de um jeito bem fácil e simples com esse código, não precisa de programação, não precisa de nenhuma fórmula muito complexa, e você pode utilizar isso aqui para várias coisas. Pode ser uma palavra completa, pode ser só uma letra, enfim, tudo aquilo que você precisar localizar e substituir aí, tudo junto, ao mesmo tempo. E aí, essa dica é super legal, né? Então, se você gostou dessa dica, se você curte vídeos assim, já deixa o seu curtir aqui para mim, se inscreva no canal, me ajuda muito na divulgação dos vídeos e também me motiva a continuar trazendo conteúdo legal aqui para você e para que todo mundo consiga aí trabalhar no Excel de uma forma melhor, envia para um amigo, compartilha e é isso aí. Eu te vejo no próximo vídeo. Até!